Bhuvasuvaham Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Bhuvasuvaham Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Bhuvasuvaham Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Bhuvasuvaham Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Bhuvasuvaham Tatsavituhu Varenyam. Namastê, Wagner. Harion, uma boa noite. Como é que tá o som, Wagner? Tá legal? Tá me escutando bem? Bhargo Devasya Dhimahi. Namastê, Lourdes. Tudo bem? Harion. Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. Bhuvasuvaham. Namastê, Simone, tudo bem? Harion. Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayati. O som tá legal para vocês? Como é que tá? Beleza, beleza, então vamos começar. Olha só, na semana passada eu estava conversando com o pessoal aqui sobre essa questão da expressão corporal, namastê, essa questão da expressão corporal como sendo um elemento importante, né, nas nossas vidas. E lógico, não só na relação social do ser humano, mas também para nós que praticamos yoga e buscamos um aprimoramento, né, físico, mental e espiritual. E aí o que acontece? Essa questão não é uma questão apenas do ser humano, né? E o que ocorre é que, por exemplo, você percebe isso em animais. Quando você tem um cachorro que tem umas intenções, namastê, tem uma intenção, por exemplo, agressiva, né? Você percebe que a expressão corporal do cachorro muda. O pelo das costas se eriça, né? O cachorro começa a ficar mais agitado, o rabo também se movimenta de uma forma diferente, mostrando que ele está com uma postura agressiva, né? Alguma coisa está perturbando ele. Namastê. Agora, isso não é uma coisa só de cachorro, né? Você também vê gatos também com esse tipo de comportamento, né? E outros animais, aqui são os animais mais próximos da gente, são gatos e cachorros, né? Mas você percebe, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ter contato com animais do campo, animais de área rural, você percebe quando um cavalo ou uma vaca começa a ficar mudança de humor dela, né? De irritação, alguma coisa, ou de assustada. Então acontece esse tipo de coisa, o comportamento corporal muda, né? Então isso não é uma coisa só do ser humano. E aí o que acontece é que o corpo termina falando, né? Fala bastante desde que você tenha uma compreensão sobre essa linguagem, né? Agora, essa linguagem, ela é muito importante para nós humanos, porque de certo modo nós fomos perdendo essa capacidade de sermos totalmente naturais, né?
Ou seja, você pensa livremente, você não tem medo de censura, de que as pessoas vão achar isso, aquilo, outro, ruim. Isso aqui é uma linguagem natural, né? Ela, no caso, é uma linguagem mais primitiva. E ela está muito ligada ao fundamento, né, do ser humano, do que é ser humano. Então, se nós tivéssemos aí um resgate, se nós tivermos um resgate, ou conseguíssemos preservar essa linguagem corporal primitiva, humana, né, da nossa natureza, essas oficinas de trabalho corporal, de expressão corporal, elas terminariam se tornando totalmente inúteis, né? Totalmente inúteis. Então, a nossa condição hoje é uma condição antinatural. E isso é traduzido, né, em vários tipos de movimentos que nós fazemos. Eu não sei se vocês param para prestar atenção em vocês mesmos ou prestam atenção em outras pessoas se movimentando. Então, de certo modo, é como se fosse uma tradução automática do estado emocional do homem. O jeito dele traduz isso, né? Então, a forma de caminhar, atitude, por exemplo, de imobilidade, né? E, de certo modo, vão garantir assim uma libertação das tensões. Quando você começa a dominar isso, você vai liberando as tensões, porque são essas tensões que nós, ao interagirmos com o mundo, que vão criando certos comportamentos que nós chamamos de comportamento antinatural, né? Então, é importante ter em mente que nós não podemos reprimir essa expressão. Isso é praticamente impossível, porque nós estamos falando aí simplesmente de emoção, né? É uma coisa que é bem profunda, e aí fica muito complicado você fazer a repressão e impedindo que ela seja expressada, tá? E o que acontece é que, nesse caso, o mecanismo psicofisiológico ele é mais sutil, e esse mecanismo ele vai sendo falsificado. E aí é que entra a nossa problemática como humanos, tá? Então, se você parar para pensar, o ser civilizado, de certo modo, é como se você fosse traduzir a palavra civilizado em condicionado e socializado. Seriam palavras que caberiam no que nós chamamos hoje de civilizado, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento, porque essa vida que é chamada de civilizada, ela vai também trazer um significado primário ligado à educação, tá? Namastê. Mas ela também vai trazer em outro momento a questão da vida social. E aí, onde existem leis, convenções, e aí essas leis e convenções, elas começam, de certo modo, a trazer uma série de restrições e limitações, né, que vão modificando as nossas possibilidades de expressão. O ser humano precisou se adaptar para poder se encaixar no mundo moderno, exatamente, né? É um padrão que é comportamental. E detalhe, né, olha só, foi muito bom o teu comentário, Wagner, porque vocês veem o seguinte: hoje existem pessoas que ganham dinheiro na internet ou fora dela para ditarem, olha só a expressão, ditarem tendências. Me corrija se eu estiver errado, se eu entendi de modo equivocado. São pessoas que ditam comportamentos, moda, porque, por exemplo, quando a gente fala sobre moda, a gente, no primeiro momento, pensa em roupa, mas não é só roupa. Todo um comportamento está ligado a isso, entendeu? Ah, Micael, perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Essa questão do comportamento, né? Ditar a regra. Se você não é uma pessoa que tem um filtro montado, né? Tem uma mente analítica e reflexiva, você muitas vezes compra esse tipo de realidade, em que a pessoa está dando orientações de como você deve se comportar, em que circunstância, o que fazer, o que é certo, o que é errado, e aí você vai terminando se enquadrando. E só que tem um detalhe: essa pessoa que está ditando essas regras,
ela também já é uma pessoa condicionada. Entendeu? Então, a pessoa muitas vezes tenta vender para você uma liberdade, né? Ah, não, isso aqui porque você é uma pessoa moderna, né? Visionária, uma pessoa que tem uma postura, né, liberta. Ela é condicionada, ela está te ensinando que o que ela mantém preso dentro da estrutura mental dela como liberdade, só que não é liberdade, é condicionamento. É um condicionamento de uma outra natureza, com outro propósito, mas não deixa de ser condicionamento. Entendeu? Inclusive, se você parar para analisar, até quando você pensa, se uma pessoa, por exemplo, ela decide parar de fazer algo para fazer um outro algo, até que ponto isso aí realmente ela tem essa liberdade de estar fazendo? Será que não é um condicionamento? Tem que se botar uma lupa em cima e analisar isso com calma. As próprias redes sociais são um celeiro para esse tipo de comportamento, exatamente. O algoritmo nos bombardeia com o que ele acha que é melhor para nós. Que o algoritmo também ele é feito, né? Ele é estruturado, baseado numa visão de mundo, né? Então, termina que uma máquina começa a dizer para você, em termos estatísticos, o que seria mais adequado ser feito, né? Só que isso está muito distante do que é ser humano, né? Então é uma perda de identidade humana muito escancarada, né? Muito bizarro isso. E o que acontece é que eu vejo que as pessoas, elas de certo modo, elas estão, algumas, né? Não todas, graças a Deus, elas estão meio que se rendendo a isso, né? Entendeu? Então acha que isso é adequado a pessoa viver dessa maneira. Então o que acontece? A vida social, de certo modo, se você parar para analisar, ela não vai implicar apenas, né, a rejeição de certos comportamentos ditos espontâneos, né? Podia-se dizer até que a maioria deles, né? Mas também existe, no caso, a rejeição da expressão de certas emoções. E isso é uma coisa muito séria, né? Porque, olha só, o comportamento que é chamado de robótico, né, que a sociedade nos impõe, muitas vezes sem que nós tenhamos aquela consciência disso, que está sendo feito, esse tipo de trabalho, né? Então, ele pode se tornar, né, tão profundamente ancorado na gente, que passa a ser considerado normal. O próprio professor Hermógenes, ele tinha esse comportamento. Ele falava que era comportamento normótico. Ele usava a expressão normose, ou seja, é uma neurose daquilo que é estabelecido como normal. E olha só, nós estamos falando do professor Hermógenes, estamos falando do professor Hermógenes, é um professor de yoga da década de 60. Então, na época do professor Hermógenes, ele já tinha essa percepção de como a sociedade funcionava. Entendeu? Então não é uma coisa nova, né? Simplesmente não mudou. Continua, tá aí, e lógico, né? Talvez tenha mudado, talvez alguns mecanismos, algumas ferramentas de manipulação comportamental, mas continua em atividade, tá? Então, o resultado dessas atividades não naturais, que são trabalho, vida sedentária, né, é que o homem que é chamado de civilizado, ele vai perdendo a possibilidade de se expressar com liberdade, né, através do seu próprio corpo. Ele vai perdendo o quê? Ele vai perdendo o contato, né, com o seu universo corpóreo, até que ele vai se tornando incapaz de se servir-se corretamente de seus instrumentos físicos de ação, né, que é o próprio corpo, né, que é, no caso, a visão, a audição. Ele vai perdendo isso, né, vai perdendo isso completamente. Então, esses gestos, né, quando você entra nesse processo de encaixotamento, você vai perdendo o quê? Você vai se tornando uma pessoa desajeitada, você vai tornando uma pessoa sem habilidade, a respiração é irregular, ela tem uma tendência a superficializar, a respiração curtinha, né? E a pessoa tem uma tendência àquilo que é artificial. Então falta expressão, né? Isso afeta a vida emocional da pessoa. Então isso é uma coisa que realmente preocupante. A gente tem que ter cuidado, e se está acontecendo isso conosco,
nós fazermos ali uma interrupção e um novo direcionamento. Namastê. Para que nós não caiamos nessa situação, inclusive de enfermidade, né? De nós nos tornarmos pessoas enfermas. Porque o que acontece é que isso aí vai ter, inevitavelmente, consequência. Não vai ficar de graça, né? Então vocês veem muitas pessoas doentes, doenças até emocionalmente doentes, né? Por conta desse processo, todo esse encaixotamento e essa pressão, né? Padronizada que nos é imposta, né? Outro dia eu estava até lendo um pensamento daqueles que eu leio na aula, e eu estava falando sobre essa característica que o capitalismo tem de pressionar a gente para que nós façamos determinadas coisas. É mais ou menos exatamente isso. Você é impelido a ter certos comportamentos. Eu lembro, eu não sei se vocês lembram disso, isso deve ter algumas décadas, tá? Que aconteceu isso, sei lá, 1 ou 2 décadas. Houve aí um boom de fisioterapia. Todo mundo queria ser fisioterapeuta. Aí todo mundo começou a estudar fisioterapia. Fisioterapia é a disciplina do futuro. Todo mundo estudando, todo mundo estudando. O que aconteceu? As pessoas estudaram fisioterapia. Por quê? Porque estava na moda, estava dando dinheiro, havia uma carência no mercado. Todo mundo pode, todo mundo consegue. E aí as pessoas, de modo antinatural, né? Elas embarcaram nessa. Só que, depois que elas terminaram o curso de fisioterapia, algumas perceberam que não era a praia delas, fisioterapia. Que elas não estavam, assim, envolvidas com a disciplina, com a profissão. E aí, muitas desistiram de seguir fisioterapia. Então, vocês veem como é que isso é tipo de coisa. Estou dando um exemplo de algo, uma profissão, mas que pode acontecer uma situação desse tipo, entendeu? Você ser levado a acreditar que você tem, mas por quê? Por conta de todo um processo de manipulação, de direcionamento que a sociedade vai fazendo conosco, né? Então é muito importante que nós tenhamos sempre a mente atenta, para não nos deixarmos assim manipular, né? Então essa repressão das expressões, né, que são emocionais, ela vai fazendo com que a pessoa, cada vez menos, ela seja capaz de experimentar a riqueza emocional, né? Ou a delicadeza. Então, um exemplo disso é a primeira infância, né? Então, os seres humanos vão se tornando emocionalmente dissecados, né? Vão se tornando, assim, hipercerebralizados. Nem sei se existe essa palavra. Hipercerebralizados, ou seja, é muito mental, muito mental. E aí, isso é um mecanismo que vai nos desumanizando. Nós vamos perdendo a essência humana que é própria nossa. Então, isso é uma coisa que tem que ser impedida. A gente tem que dar uma trava nisso, dar um novo direcionamento na vida para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Então, essa vida moderna que nós chamamos, né, ela vai gerar uma infinidade de situações ligadas à ansiedade, né? Então, essa expressão ansiedade, ela terminou sendo meio que cunhada por conta de todo esse comportamento, né? Na primeira infância, somos condicionados que o homem não chora. Exatamente. Se você tem a emoção do choro, sente necessidade, o choro funciona como um alívio, né, cara? Um alívio, há uma pressão emocional ali, e o choro é uma descarga. Então, isso na realidade... Gente, só um minutinho, que aqui eu tenho um negócio de uns gatos que entram e saem, tem um rolo, peraí. Desculpe. Namastê. Saudações. Então o que acontece, como eu estava falando para vocês, essa questão aí do ser humano, vocês devem ter escutado a expressão luta e fuga, né? Então, essa expressão ansiedade, para o ser humano, ela não é adequada. Ela foi uma circunstância que foi sendo gerada decorrente dessa forma antinatural de se viver. Porque
O homem natural, né, ele vai conhecer o medo, tá? E ele vai se expressar exatamente na forma de luta e fuga. Só que acontece, o natural do ser humano, sabe o que é? É você esperar e pagar para ver. É isso aí. Quantos nós fazemos isso? Quantos de vocês na live, quanto nós fazemos isso? Quantos? Vamos esperar para ver até a hora, até o minuto que a coisa vai se aproximar, vai se materializar. Vamos aguardar para ver o que vou fazer. Quantos fazem isso? Nós não fazemos isso. Nós lançamos um mecanismo mental que hoje é classificado com essa palavra ansiedade. Ou seja, eu mentalmente eu começo a elaborar N possibilidades sem que a tal situação se materialize. E talvez ela nunca se materialize por uma série de fatores que envolvem a nossa vida e o próprio universo. Então, você sofreu antecipadamente por algo que nunca vai acontecer. É isso que nós chamamos de ansiedade. É você ficar numa expectativa de algo que está por vir, mas que não virá. Então isso é o que? É a perda dessa naturalidade. E a naturalidade luta e fuga, porque olha só, não tem nenhum demérito. Foi o que o Wagner estava comentando, o Mikael comentou agora, sobre essa questão de você, por que não chorar? Entendeu? Então, essa antinatureza que nós somos impelidos é que faz com que nós fiquemos nessa situação de ansiedade, essa situação de angústia. Por quê? Quando você está sedimentado na sua natureza humana, essa natureza que eu falei anteriormente, natureza primitiva, você aguarda. Se você precisar lutar, você luta. Se precisar você fugir, porque o negócio é muito maior que você foge. E não tem nada de errado. Então, esse condicionamento de comportamento, não, você não pode recuar. Por que eu não posso recuar? Não, você não pode, você é homem, você não pode recuar. Você tem que partir para cima. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, só esse tipo de discurso, homem não chora, homem não pode recuar, já é antinatural. Entendeu? A ideia é você aguardar o momento, se materializar para você tomar providência. Não é você antecipar. Ficar pensando, pô, cara, se tentar isso eu vou fazer aquilo. Se acontecer isso eu vou deixar de fazer isso. Não gasta energia mental. É totalmente inútil. Totalmente inútil. E olha, vê bem, nós estamos falando de uma coisa extremamente complicada e poderosa. Sabe por quê? Hoje vocês devem escutar falar muito sobre crianças com déficit de atenção, crianças que são ansiosas, crianças que têm síndrome disso, síndrome daquilo. Tem uma série de coisas. Não vou entrar no mérito de nada disso, tá? Não vou entrar no mérito. Eu vou entrar só numa questão. Observem como é que o meio ambiente do ser humano influencia ele. Quando você vê uma criança agitada demais, chamam de hiperativa, dá uma olhada nos pais da criança. Vê como é que é o comportamento. Ou o tutor, a tutora, com quem essa criança fica. Você muitas vezes vai estar se deparando numa pessoa hiperativa. Uma pessoa que quer fazer tudo. É um polvo. Quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, aí derruba o leite, e pega o pano de chão e corre, o cachorro correu. A criança vai absorvendo toda essa estrutura de agitação contínua. Por quê? Porque a pessoa não tem o quê? Consciência. Se ela não tem consciência, ela não vê aquilo ali como sendo o elemento que torna ela uma pessoa doente. Ela não vê. Ela simplesmente vai vivendo, sem reflexo, sem parar para pensar. E aí o que acontece é que essa criança, o campo dela está captando tudo isso que está rolando à volta. Por isso você vê claramente crianças de cidade têm um perfil, crianças do campo têm outro perfil diferente. Criança de casa agitada é uma coisa, criança de casa calma é completamente diferente. Então a criança vai crescendo, captando tudo isso, todo esse ambiente.
E detalhe, gente, é a família, né? É a família. A família não sabe que está doente, não sabe que está de modo antinatural, vivendo de modo antinatural. E o que, que a família faz? Ela oferece o que ela tem de melhor para a criança, que é a sua forma antinatural de viver. Só que rotulada como natural. Ah, não, é desse jeito que se faz. E vocês veem o seguinte, eu quando estava pensando nessa live de hoje à tarde, eu estava pensando numa coisa. Pessoas que têm, são taxadas como deficiente cognitivo de alguma ordem. Tá? Por exemplo, a criança tem dificuldade com o aprendizado. Olha só, gente. Comer mal, se alimentar mal, tá? Se alimentar mal, desnutrição, né? Uma nutrição precária, atrapalha o aprendizado. Isso é o que? Nutrição, né? Quantas refeições nós fazemos por dia? Vamos pensar em 3, 4 refeições, tá? Vamos pensar nisso. E aí cada refeição dessa tem que ter um certo valor nutricional para que esse aluno ele possa ter aproveitamento, essa criança possa ter um aproveitamento satisfatório em termos de metabolismo, para que a cognição dela esteja bem e ela possa aprender. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, e a respiração? Nós estamos falando de comida, né? Comida, são 3 a 4 refeições por dia. Respirar, você respira o dia inteiro. Então se você respira mal, se a sua respiração está estrangulada, o que você acha que vai acontecer com a cognição dessa criança que respira mal? Às vezes tem desvio de septo. O que vai acontecer com a cognição, do aprendizado dela? Como é que vai ser? Sabe, se a alimentação já causa problema, você imagina a respiração. Uma pessoa que não respire bem. Ela tem uma dificuldade tremenda de aprender, de entender as coisas. Entendeu? E não tem jeito. Se você não reeducar a respiração dela, ela vai passar para a adolescência, depois a fase adulta, nesse estado. E, obviamente, que se ela tem assim pouca capacidade do aprendizado devido ao problema respiratório, que muitas vezes esse problema respiratório está intimamente relacionado com as tensões que ela absorve do mundo que rodeia ela. Eu não estou falando necessariamente da família não, mas por exemplo, quando uma criança às vezes está na escola e ela quer expressar algo para ser atendida, para ser acolhida, para fazer uma troca com o professor, com a professora, com um coleguinha, e ela não consegue se expressar de modo adequado, ela não é entendida, isso gera o quê? Um pouco mais de tensão para ela. Essa tensão acumulada só prejudica ela cada vez mais. Então, é meio que um ciclo vicioso, a pessoa está presa dentro daquilo ali. Então, essas normas comportamentais, emocionais, elas vão sendo muitas vezes dificultadas, né? Exatamente por esse acúmulo de tensões. Até por conta, por exemplo, você imagina uma pessoa que tem uma dificuldade como gagueira. Olha a tensão que deve ser essa criatura por conta de não saber e não conseguir se comunicar de modo adequado. Ou constantemente, pela própria tentativa de se comunicar com dificuldade, gaguejando, ela termina sendo muitas vezes ridicularizada por adultos, por outras crianças, entendeu? Então isso gera cada vez mais tensão na pessoa. Então isso é uma coisa que eu citei aqui o exemplo do gago. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um gago cantando. O gago, quando está cantando, ele não gagueja. Aí tu fala assim, porra, como assim, Alexandre? Não gagueja, verifica. O próprio Nelson Gonçalves, cantor, ele era gago. Olha só que coisa. É impressionante. Vê bem. Quando ele está cantando, ele relaxa. O mecanismo é esse. Quando ele está cantando, ele sente tanto prazer em estar cantando, que ele relaxa. E aí ele não gagueja. Então você vê que a gagueira, na realidade, está diretamente relacionada à tensão. O medo de errar. Agora, por que o medo de errar? Porque a sociedade nos enquadra. Eu estava vendo um documentário há uns anos atrás, e aí o rapaz, é um rapaz que é ator de Hollywood hoje. Mas na época ele estava na 7ª série. E ele comentou que o professor dele
falou assim para ele, olha só, para ele e para a turma, né? Procure não fracassar nessa prova. 7ª série, gente, 7ª série. Se vocês fracassarem nessa prova, vocês serão eternamente fracassados pela vida inteira. Como assim, cara? O cara não tem noção, o professor não tem noção do que ele está falando para aqueles adolescentes. Que isso, cara? Você dizer que uma pessoa é fracassada na vida, qual é o parâmetro disso? Ser rico? Qual é o parâmetro, cara? O que é ser fracassado? Porque às vezes a pessoa introjeta essa ideia, de novo, é novo condicionamento, introjeta essa ideia na comunicação dela e faz com que a pessoa acredite numa coisa que nem existe, cara. Esse tal fracasso nem existe. Porque você mede fracasso baseado em quê? Baseado em você, num projeto seu ou no projeto do vizinho? Porque às vezes o projeto do vizinho é bom para o vizinho, não é bom para você. Quando você entra no processo de comparação, você me desculpem, porque todos nós fazemos isso, uns mais, outros menos, mas olha só, a comparação é simplesmente um sinal de imaturidade. Imaturidade de compreender que o outro tem uma história de vida completamente diferente da minha. E aí, hoje, mais cedo, estava conversando com uma moça e ela puxou o assunto para a parte religiosa. Ela é espírita, mas ela puxou. Aí eu falei com ela que o problema todo nessa questão das pessoas não terem uma compreensão clara dessas diferenças está na lei do karma. As pessoas não entendem que a lei do karma não funciona às vezes, não funciona de vez em quando. A lei do karma funciona todo dia, toda hora, o dia todo. Não tem intervalo comercial. Vocês não pensem, por exemplo, que o Alexandre foi dormir, a lei do karma parou para ele. Por que agora? Não. Continua, cara. Isso não existe essa história de parar. Então essa energia, chamada lei do karma, que é uma energia de lei de ação e reação, é uma movimentação do próprio universo, como se fosse um batimento cardíaco. Vai e volta, vai e volta. Então o que acontece? Ela funciona o tempo todo para a gente. O tempo todo. Queremos nós ou não. Aí é que a pessoa, muitas vezes religiosa, ela entra em conflito. Por isso vocês agora devem estar sabendo por que eu fui procurar o yoga. Por que eu me envolvi com o yoga. Quando eu entendi essas coisas, eu comecei a me envolver cada vez mais com o yoga. Por quê? Porque a lei do karma te dá a explicação do porquê que as coisas acontecem ou não acontecem. Então, tanto uma pessoa rica quanto uma pessoa pobre, elas estão submetidas ao karma. Não se iluda. Todo mundo é submetido ao karma. Quem está vivo, todo mundo está ligado ao karma. Energia kármica. O tempo todo. E aí você entende por que algumas coisas acontecem e outras vezes não acontecem. Por que algumas pessoas chegam a cumprir seus propósitos de vida e outras não conseguem cumprir. E aí é que eu falo, voltando à história do fracasso, o que é ser fracassado? Quer dizer, a visão desse professor, ele nem sabe o que ele está falando, mas ele estava falando isso para adolescente. E aí gera o quê? Gera dúvida, gera conflito, gera ansiedade, querer atingir um patamar, querer dar um retorno que não se justifica. Eu costumo falar porque às vezes você termina ajudando alguém. Então eu costumo falar sobre isso. Que é muito ruim quando uma mãe, um pai, um tutor, uma tutora projeta sobre a criança, sobre o adolescente, uma expectativa dela. Quanto à questão de estudar ou a questão profissional, que profissão seguir. Isso é muito ruim. Porque muitas vezes a pessoa não vai fazer porque ela quer. Ela vai fazer para poder te agradar. Porque você é o tutor, a tutora, a mãe, o pai. Então, na realidade, aquele curso que ela está fazendo é para você. Para mostrar o quanto ela aprecia você, quanto ela te ama. Mas não é o que ela quer. E aí o que vai acontecer de repente com essa criança? Que futuramente vai ser um adulto. Vai ser um profissional naquela área medíocre. Triste. É a eterna frase, você tem que ser alguém na vida, exatamente, como se um ser humano não fosse alguém, cara. É piada isso, né? As pessoas, eu acho que elas não têm o hábito de parar para analisar essas frases, cara. São frases assim bizarras, cara. E carecem de uma compreensão
maior, quer dizer, são frases assim, pode se chamar de rasas, né? Rasas demais. A pessoa não para pensar o que está falando. Tem que ser alguém na vida. Fantástico isso. É um negócio bizarro, cara. Mas então o que acontece sobre a questão do se realizar no outro, ou vou dar agora uma invertida, tá? Pensa naquele pai que acha que o filho ou a filha ir para Disney todos os anos é a coisa mais importante da vida, e dar brinquedos caríssimos, pagar viagens incríveis e tudo. E, às vezes, o que esse filho e essa filha querem simplesmente é a companhia do pai. Não é ir para lugar nenhum, é só a companhia do pai. O pai e a mãe estarem perto, participando das coisas pequenas coisas dela. Não querem nem grandes elaborações. E aí você vê o seguinte, de novo, nós estamos caindo numa situação aí de quê? De linguagem. Essa comunicação nossa é muito precária, porque você não sabe o que o outro tem vontade de fazer. Você não sabe, às vezes, nem perguntar o que o outro tem vontade de fazer. O que é bom para ele. O que é importante para ele. Sabe? Então isso é uma coisa complicada. E nós temos um condicionamento de que, não, é desse jeito, tem que ser assim, sem nem nos debruçarmos sobre o problema. Simplesmente nós vamos de um lugar para o outro, de uma situação para outra, e não conseguimos resolver essas questões. Que são questões todas emocionais, né? Que vão estar influenciando diretamente a nossa vida. Então, esse homem moderno, né? Ele na realidade é o quê? Ele é um estresse permanente, sabe? E esse estresse, além de ser permanente, ele tem uma tendência a ficar latente. Porque você, por exemplo, não sei se vocês viram, eu até comentei isso essa semana. Eu não sei se vocês viram um filme chamado Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Que o cara surta, ele está dentro do carro, pega um engarrafamento, e ele surta e sai dali, porra, a cidade, eu acho que é Los Angeles que passa na cidade, ele fica totalmente transtornado, cara, e ele começa até a amedrontar até bandido, cara. Os bandidos ficam com medo dele, bandidos que vieram assaltar ele brutalizou os caras e os caras ficaram apavorados com ele. Quer dizer, ele botou para fora toda uma revolta que ele estava represada, emocional represada. E aí, naquele momento, que é o dia de fúria, né? Ele bota tudo para fora, ele meio que dá uma surtada, sabe? É um filme interessante, você olhando, analisando essa visão do estresse contínuo, né? Essa coisa latente, essa coisa de não realização. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui alcançar aquilo, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim, porque fica aquela coisa ali meio mal vivida, mal resolvida, e isso é um problemão, né? Quando libera, dá um rolo danado. Então essas tensões que nós estamos falando, elas vão ter preferências, né, em termos de localização. E aí o que acontece? Quem é especialista em massagem, quiropraxia, esse pessoal que faz manipulação corporal, vai perceber, por exemplo, que o abdômen, né, nessa região do plexo solar, ele existe uma tensão muito grande ali. E isso dificulta no processo respiratório. Tá? Então, essa questão do aparelho respiratório não conseguir se desenvolver, você vai ver pessoas de tórax muito estreito. A pessoa não consegue desenvolver o tórax. Porque, como eu falei, desde a primeira infância a pessoa vem passando esse tipo de martírio na questão respiratória, na questão emocional, que ela não consegue desenvolver essa musculatura ligada ao aparelho respiratório. Tá? Então, músculo de pescoço, né? Músculo de ombro, isso tudo vai sendo afetado por tensões. E lógico, né? Termina transbordando para o sistema nervoso vegetativo. Né? E aí você começa a entender o seguinte, sistema nervoso vegetativo, você começa a entender crises de asma, né? A pessoa tem aquelas crises que surgem do nada, às vezes porque, sei lá, recebeu como é que chama? Foi rejeitada. A pessoa foi rejeitada. Aí você fala, mas Alexandre, rejeitada é uma coisa séria. Aí eu digo para você, mais ou menos. Mais ou menos. Porque olha só, o que é a rejeição? Se você parar para analisar, você pode passar num mês 10 rejeições, assim, bem marcadas. Por quê? Porque você foi em 10 entrevistas de emprego.
e você não conseguiu a vaga. O que é não conseguir a vaga? É o quê? Uma rejeição. Então, por isso que eu estou falando. A maneira com que você vai encarar a rejeição, e agora eu volto ao assunto da questão kármica. Quando você olha e entende a questão kármica, você pode pensar da seguinte maneira: poxa, eu não consegui essa vaga nesse emprego, talvez esse emprego não seja para mim ainda. Talvez o universo, ou Deus, como você quiser, esteja reservando um emprego melhor para mim. E se eu tivesse empregado nesse emprego, eu não conseguiria pegar a vaga que está me esperando. Olha só. Emocionalmente, isso é uma leitura completamente diferente. Atualmente o ser humano não consegue lidar com o fracasso. Sim. Não consegue pensar que não conseguir e está tudo bem. Ah, perfeito, exatamente. Não consegui, mas está tudo bem. Somos impelidos a sermos sempre os melhores, não importa como. Exato, perfeito, Micael, é isso aí. A ideia é exatamente essa, né? Isso é uma imposição da sociedade, né? Essa coisa de você ter que estar tirando 10 o tempo todo, você é o melhor de todos, você é o mais bonito, você é o mais você é o mais legal, o cara mais bacana, o mais sociável, sabe? E não é por aí. Quer dizer que um dia você não pode estar para baixo, cansado, não estou afim de fazer isso, sabe? Então essa história, vocês veem, vocês devem ter visto já em algum filme norte-americano, que parece que existe uma espécie de cobiça dos jovens, né, dos adolescentes americanos, das meninas e do rapaz, de serem a figura mais popular da escola. A coisa, você vê que a coisa começa bem cedo. Ela é a menina mais popular da escola. Todo mundo gostaria de dançar com ela no baile. Olha só, o baile é um momento mágico, né, da adolescência, do estudante. E aí, poxa, quem vai dançar com a menina mais popular, então vai se tornar o quê? O menino mais popular também. Ela é a líder de torcida, né, do time de futebol americano. Aí eu vou sair com ela, vou dançar com ela na festa. Que coisa impressionante. Quer dizer, esse processo, esse comportamento, esse enquadramento vai criando uma série de problemas emocionais nessas pessoas, né, que terminam aceitando isso. E isso não termina bem, né? Vai levando, por exemplo, constipação é um exemplo bom. A prisão de ventre. As pessoas acham que prisão de ventre é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas normal não é. Né? Outra coisa é úlcera, né? A pessoa tem úlcera estomacal, palpitações, né? Aquelas coisas assim, do nada o coração dispara. Entendeu? Então, essa fixação, né, dessa ansiedade constante, ela vai passando a ideia de que algo que não se esgota, sempre, né? Então isso é uma coisa muito ruim. E o ser humano, né, sujeito a essa tensão contínua, perpétua, pode-se dizer assim, ele vai se contraindo. É um paradoxo, né? Quanto mais ele está imerso nesse estado, menos ele tem consciência desse mesmo estado. Namastê. Entendeu? Então isso é um problema muito sério, porque a pessoa, por mais que você diga para ela que ela está numa situação de tensão contínua, de estresse contínuo, e que aquilo ali vai levar ela a uma situação muito ruim, ela sempre vai encontrar algum tipo de justificativa pelo estado que ela está. Só que a justificativa é um mecanismo ligado à própria inconsciência. Entendeu? Então você vê o seguinte, ela não é uma pessoa totalmente alheia à coisa toda. Até porque você tem liberdade para ela para detectar o problema numa conversa assim, papo informal, numa troca de ideias, você faz e pontua isso para ela. Automaticamente o mecanismo dela de defesa já fala, olha só, eu faço isso por causa disso. Eu dei aula para uma moça que o pai dela era viciado em trabalho. Viciado em trabalho. É impressionante. Então o que acontece? Ele nunca estava Natal, Ano Novo,
carnaval, aniversário dos filhos, aniversário de casamento dele. Ele nunca estava em casa. Ele sempre estava na empresa. Aí, sabe quem era a empresa? Dele. Ele era o dono. Impressionante isso. E aí, ela me falou isso, né? Ela comentou isso comigo com lágrimas nos olhos. Ela, logicamente, trouxe a memória de tudo aquilo. E ela, inclusive, falou o seguinte: eles davam flagrante. Ela, o irmão, a irmã e a esposa, né? Eles tentavam dar flagrante no cara para ver se o cara não tinha uma outra família, tinha uma namorada, tinha um caso amoroso, alguma coisa do tipo, que fizesse com que ele ficasse ausente de todos esses momentos de família, né? E aí, sempre encontrava o cara da empresa sozinho. Ele entrava, limpava, organizava, fazia isso, fazia aquilo. O cara estava lá trabalhando. O cara chegava lá nos horários mais loucos. Sei lá, por exemplo, dia 24 de dezembro, 10 horas da noite. O cara estava lá, trabalhando. Entendeu? E detalhe, esse cara, talvez ele tenha pensado nisso, né? Em dar o melhor para os filhos. Como se todo o trabalho dele, todo o dinheiro que ele estava ganhando, fosse o que os filhos quisessem. Muito provavelmente, pelo relato dela, o que ela e os irmãos e a própria esposa queriam era só a presença dele. E ele não conseguia dar isso porque ele já estava condicionado a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Porque na visão que ele absorveu, isso era o mais importante. Então você vê como é que o condicionamento, ele manipula a gente, né? Era a única coisa que preenchia, exatamente. É a única coisa que preenchia. Então ele, com o tempo, essas experiências dele de estar com a família, com os filhos, com a esposa, se tornou uma experiência estranha. Para ele, o que era confortável era o trabalho. Ali ele podia ficar bem, ficar à vontade. Entendeu? E detalhe, né? Eu não sei qual era a empresa que ele fala, que ela não citou para mim. Mas numa empresa você pensa sempre em outros funcionários para poder te ajudar, um processo integrado e tudo mais. Mas provavelmente ele fazia trabalhos que eram muito relativos a ele. E ele fazia exatamente nesses momentos, né? Então não tinha vida social. Então é um negócio que é meio complicado, né? Você ter esse tipo de situação, né? E o que acontece é que a verdade é que você vai se sentindo desconfortável, né? Com o corpo. Só que não sabe especificar. Então tem pessoas, por exemplo, que elas têm tão pouca consciência desse processo de tensão que é interessante. Que você chega para a pessoa e pergunta assim: tudo bem, você está sentindo uma tensão ou está sentindo uma dor? Não importa. Você está sentindo aonde? Eu estou sentindo aqui na perna. O que você pensa? Bom, é um espaço que existe no corpo do ser humano entre o joelho e o tornozelo. Ali é que fica a perna. Só que a pessoa não sabe te especificar se é perna ou coxa. Ela não sabe. Não sabe especificar. Não sabe se é na parte de dentro ou na parte de fora. Ela está sentindo desconforto ou dor, mas ela não sabe especificar. Então isso mostra também uma desconexão do corpo. Entendeu? Por conta dessa tensão que é acumulada, ela vai perdendo essa consciência de universo corporal. Então ela não sabe muitas vezes te explicar. É aqui no ombro. Onde? O ombro tem muita estrutura no ombro. Aonde? Exatamente. Entendeu? E você toca. Eu, por exemplo, quando eu faço acupuntura, eu toco no ombro da pessoa para poder ver onde é que é o ponto. Né? A pessoa muitas vezes não sabe te expressar. E pior, né? Pior. Há situações em que a dor não é mediante toque. Eu não sei se vocês sabem disso. Na medicina chinesa, a leitura da dor é diferente da ocidental. Então você pode estar sentindo uma dor interna. Então você toca no corpo da pessoa, a pessoa não, aí não está doendo não. Toca na área, não está doendo. Mas está ali a dor. Não está na outra parte do corpo, está ali, onde ela mostrou. Entendeu? E aí o que acontece, essa dor interna, muitas vezes ela tem outros tipos de comportamento. Né? Então, por exemplo, na medicina chinesa tem dor em peso, dor que lateja, dor em pontada, dor como se fosse um soco, entendeu? Uma dor que prende. Tudo isso são os fatores patógenos ou características de tipos de dor decorrentes de tipos de problema. Então, é uma variedade.
E a pessoa, para poder relatar isso, é até complicado, porque a pessoa fala assim, pô, como é que é a dor? Aí você fala, um exemplo, tá? Ah, a dor é assim, a dor é assada, a dor desse jeito, a dor desse jeito. Pô, tu botou um cardápio de dores para a pessoa fica até meio perdida, cara. Não sei. Quer dizer, quem está tratando, né, no caso o acupuntor, ele oferece essas opções para ajudar a pessoa a tentar relatar o que ela está sentindo. Então, percebeu a dificuldade na comunicação? Essa dificuldade da comunicação está muitas vezes relacionada a todo esse processo de condicionamento que nós temos em função de sermos seres humanos modernos. Então, o que acontece? Esse processo de desconforto, né, ele vai afetar multidões de seres humanos. Né? Essa respiração bloqueada, né, abdômen duro, como se fosse uma concha, né, eles não percebem que tem esse nível de tensão. Eles acham que aquilo ali está numa condição de normalidade. Então, a percepção do corpo é uma percepção do corpo assim turva, como se fosse uma água turva, ela não consegue ter a percepção. Então, isso é que o pessoal da psicologia chama de esquema corporal alterado. Né? Então, essas técnicas modernas de expressão corporal, elas têm como finalidade normalizar a situação. Tá? Então, vão dar para essa pessoa a oportunidade de se liberar das tensões. Falta de consciência corporal, exatamente, Gabriela, isso aí. Falta de consciência corporal. A pessoa não consegue descrever nem dizer o que está sentindo. Né? A pessoa não tem como. E o que acontece é que essas tensões emocionais, elas são muitas vezes taxadas como se fossem nós. Um nó apertado, nó de corda apertado. Aquilo ali é um nó, tem um nó ali. E quando tem um nó, a energia prânica passa com muita dificuldade. Entendeu? E toda vez que você tem esse problema de energia prânica não passando com facilidade, você vai ter uma qualidade de vida cada vez pior. Foi por isso que eu falei no início da live, depois dei uma olhada, eu estava falando sobre deficiência de aprendizado de crianças por conta de baixa oxigenação. A deficiência cognitiva, muita gente pontua sobre a questão nutricional. A criança desnutrida, por isso que aprende pouco. Mas a pessoa que não respira bem, seja criança, seja adulto, ela tem muita dificuldade também para compreender as coisas. Entendeu? É como se tivesse pouca, vamos chamar assim a grosso modo, pouca oxigenação na mente. A mente é pouco oxigenada, o cérebro é pouco oxigenado. Por isso que tem dificuldade. Mas a questão toda é que tem uma relação aí na respiração trazendo prana, porque o que vem junto com o oxigênio, com a respiração, é o prana. O prana vem junto. Né? O oxigênio é feito de prana. O nitrogênio é feito de prana. Então isso tudo vem na respiração. E tem um detalhe, né? À medida que você alonga a sua respiração, vocês não acreditem em mim, façam a experiência. Tenta alongar a respiração o maior tempo possível, marca assim 5, 10 minutos e fica respirando profundamente. Mas olha só, não parem de fazer, não é prática de yoga, não é para ficar deitado no chão fazendo isso, sentado, não. Faça suas atividades normais, comuns, rotineiras, respirando profundamente. Façam essa experiência. Observem o efeito da respiração no emocional, na movimentação mental de vocês, como é diferente. A própria questão da ansiedade, que eu estava falando anteriormente, quando você pensa em 8, 10, 15, 20 variáveis, quando você alonga a sua respiração, você reduz para 2 variáveis e às vezes só para uma. E aí, se é só uma variável, nem vale a pena pensar, você já sabe o que vai dar para fazer. Acabou. E por quê? Qual é a diferença? Alongou a respiração. Só isso. Então você vê, um simples ato de respirar, como é que modifica tudo. Né? Então, essa questão dos nós, eles são chamados de grantis. Grantis, em sânscrito, são relativos aos nós. Esses nós, eles dificultam a movimentação de energia prânica entre um chakra e outro.
Então, por isso que é importante desatar esses nós. Aí existe todo um trabalho. Existe asana, existe pranayama, existe mantra para você, namastê, para você poder desatar esses nós e fazer a energia prânica circular. Entendeu? Então, isso é uma coisa também importante. Porque esses nós, eles vão ser decorrentes de todo esse estado emocional alterado. Né? Essa perturbação, essa tensão crônica, né? Esse estresse crônico. Né? Então, a ideia é o seguinte: e os asanas? Uma boa pergunta, né? E os asanas? Como é que fica os asanas? Os asanas, pode parecer que asana é a própria negação da expressão corporal, né? Namastê. Parece isso, né? À medida que ele vai impondo movimentos um tanto estereotipados, né? O asana faz isso, que é o que eu estava falando na live passada, do asana como arquétipo. Ele tem uma forma de fazer. É como se ele fosse um molde e você se amoldasse a ele. Né? Então, isso pode parecer que ele não vai resolver o problema. Né? E depois tem as atitudes também que são definidas. Que tipo de atitude você vai ter dentro desse asana? Né? Essas atitudes, elas vão o quê? De certo modo, elas vão delimitar. Não só a posição do corpo, mas também a forma de você respirar e até a atitude mental. Né? Então, a saída é exatamente por aí. Né? Então, como é que é possível, né, que o condicionamento adicional, que é imposto pelo yoga, tenha a ambição de descondicionar? Como é que isso é possível? Né? É uma pergunta. Agora, a ideia é que você, insistindo nesses pontos que são essenciais, vai fazer toda a diferença. O primeiro ponto é a consciência do universo interior. Isso é um ponto importantíssimo, né? E incluindo certas funções viscerais. Aprender a forma correta de usar a musculatura. E um outro aspecto é a neutralidade emocional. Em primeiro lugar, e em seguida a criação de emoções positivas. Então é dessa forma, namastê, é dessa forma que nós vamos estar modificando todo esse processo que acomete todo mundo que vive em sociedade, né? Vamos chamar assim. Porque é aquele caso, não dá para a gente dizer que o planeta inteiro vive dessa forma, sabe por quê? Porque os nossos irmãos que são índios afastados, índios que não têm contato com a civilização, eles não passam por esse processo. Eles não vivem isso. As pessoas até falam, né? Ah, porque índio. Cara, índio vive bem pra caramba, cara. Índio vive bem pra caramba. Entendeu? De certo modo, alguns mendigos também vivem dessa forma. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. O mendigo, ele não tem CPF. Ele não está condicionado a nenhum esquema. O esquema dele é o seguinte: viver, se abrigar, conseguir uma comida, um lugar bom para dormir, talvez um banho, talvez. É isso. Ele não está preocupado em pagar conta, ele não está preocupado em sorrir para ninguém. Não há esse tipo de preocupação. A privação que ele tem são privações materiais. Por exemplo, o mendigo tem cárie nos dentes, tem cárie, como qualquer outra pessoa. Ninguém foge disso. O mendigo pode pegar um resfriado, o mendigo pode ter uma dor de cabeça, o mendigo pode ter fome. Entendeu? Essas coisas, tranquilo, vão acontecer. Que você pode, dentro da sociedade, se libertar rapidamente desse tipo de problema. O mendigo vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque ele não trabalha, não tem dinheiro, ele não está inserido no esquema. Só que ele tem uma coisa que nós não temos. É esse condicionamento. Entendeu? Tem pessoas, inclusive, que são levadas muitas vezes para abrigo da prefeitura e elas não conseguem ficar lá. Elas estão tão acostumadas com a rua, com essa liberdade de ir e vir, a qualquer hora, fazer o que ela bem entende, lógico, desde que não seja crime, que ela não quer abrir mão mais disso. Ela prefere não ter casa, prefere não ter essa estrutura de família, de sociedade, ela prefere não ter. Entendeu? Ela gosta de ficar à margem, porque ela se sente melhor. Eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia para ninguém se tornar mendigo, não é isso, não me entendam mal.
Eu estou só analisando a condição do mendigo e a nossa própria condição. Só isso, é só uma análise, né? Prós e contras. Porque tem coisas que são muito legais, né? Na vida em sociedade. Você encontra pessoas, você interage com pessoas, você pode expressar seu amor, seu carinho. Dá para fazer, né? E lógico, né? O que nós estamos fazendo de certo modo, até usando o próprio yoga nesse sentido, né? É nos descondicionarmos da sociedade sem sair da sociedade. Eu falei isso acho que tem 2 semanas que eu falei isso. Isso é yoga. É você estar no mundo sem estar no mundo. Ou seja, você não está sujeito ao mundo, mas você está aqui e agora vivendo. Mas você não se submete. Por quê? Porque você tem um livre pensar. Se você tem um livre pensar, você tem um livre sentimento. Teu sentimento é liberto. E tua ação também é liberta. Desde que você não cometa crime, você pode fazer. Entendeu? E então você vê que é um filtro, né? Você cria um filtro em você. Você vive e interage com as pessoas, mas você faz absolutamente só o que você quer. Entendeu? Então isso é uma forma de se viver. E é por isso que eu falo para vocês que o yoga, ele não é uma filosofia, ele é um darshana. É uma maneira de você ver a vida. E você vai encontrar, às vezes, 2 pessoas que são praticantes de yoga, do mesmo darshana, que têm atitudes completamente diferentes. Por quê? Por aquele ingrediente que eu falei, que as pessoas, de um modo geral, ignoram, que é a questão kármica. Elas vão fazer escolhas diferentes, ambas boas escolhas, ambas, tá? Mas diferentes. Por quê? Porque uma tem karma e outra também tem karma, mas um karma diferente uma da outra. Essa é a questão. O karma faz a diferença. Entendeu? Na questão das escolhas, na questão de tudo. De tudo. Tá? Então, por isso que é muito importante nós não ignorarmos essa lei, né? Essa energia, vamos chamar assim. Eu gosto mais da expressão energia. A energia kármica. A gente não ignorar. Até porque, muitas vezes, você é impelido. Não sei se vocês já vivenciaram isso. Vocês são empurrados. Eu também estou nesse bolo, não estou separado, não. Nós somos empurrados para situações que nós não desejávamos. Só que quando a gente vê, nós estamos lá. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Algum tipo de escolha dentro desse quadro que foi jogado, nós fomos jogados. Isso acontece muito mais do que se imagina. Um exemplo bom é a expressão, eu vim aqui por acaso. Eu conheci fulano por acaso. É uma expressão que é usada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que revela um desconhecimento da lei kármica. Só isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando você escutar uma pessoa falar assim, amigo, foi por acaso, é possível que esteja diante de uma pessoa que desconhece a lei kármica. Entendeu? E quando eu falo conhecer, não é saber que ela existe, não. É vivenciar ela. Isso que é conhecer. Ela vivencia a lei kármica. Então ela sabe que não existe acaso. Se aquela pessoa está ali contigo, tem algum motivo. Talvez você não tenha conhecimento ainda. Não esteja claro para você. Por que você foi trabalhar em tal lugar? Por que você foi fazer essa formação em tal lugar? Por que você perdeu dinheiro? Por que você ganhou dinheiro? Algum motivo existe. Entendeu? Então essa que é a ideia. No começo da live, as pessoas até estavam... O Micael estava falando sobre a questão de essa expressão, né? Você tem que ser alguém na vida, né? Sabe? É esse tipo de expressão que mostra a falta de conhecimento da lei kármica, né? Porque você já é alguém. Tá? E quanto mais você se ajusta a esse tipo de energia, de lei, mais claro ficam as situações para você. É como se fosse uma lanterna na sua mão, dentro de um quarto escuro. E aí você evita de se exaltar, você fica mais analítico, mais observador, você fica mais paciente, você espera as situações totalmente se mostrarem para você poder tomar uma decisão. Muitas vezes nós decidimos a coisa achando que o processo já acabou. Não, o processo está só na metade, nós já estamos fazendo
a nossa escolha. E aí quando você vê o final do processo, aí nos dá uma visibilidade adequada da coisa toda. Só que eu já fiz a minha escolha. Eu não tenho como voltar atrás. Percebeu? Então essa capacidade de você observar esses detalhes, isso é uma coisa muito importante. E a lei kármica te ajuda muito nisso. Então as pessoas têm uma ideia de a lei kármica até com uma visão pejorativa. Ah, isso é karma. Ah, isso é karma. Oh, aconteceu é karma. Não, cara. A lei kármica é uma lei que vai e volta. Se está voltando por que e como. Entendeu? E pelo que está voltando, eu já começo a avaliar o que eu andei oferecendo. Então, para eu também modular o que eu tenho que oferecer para o mundo, é extremamente importante eu estar atento às coisas que acontecem comigo, à minha volta. Entendeu? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, essa percepção. Sabe? É o mesmo caso, voltando agora para a questão da live primária, né, da live. Se eu tenho uma tensão numa determinada parte do meu corpo, é adequado que eu me debruce sobre ela e fale assim, por que eu tenho essa tensão? Por quê? Pode ser uma questão emocional, pode ser um trabalho que você dá prioridade a fazer de uma determinada maneira, que leva atenção para isso. Pode ser uma preocupação com algo. Lembra do papo da ansiedade? Essa preocupação, ela vai o quê? Se depositando ali. E aí chega na musculatura, numa parte do corpo, e se aloja e fica. Enquanto você não fizer uma mudança de padrão mental e, obviamente, emocional, aquela desconstrução não desaparece dali. Dá uma melhorada? Deu uma melhorada com a massagem, deu uma melhorada com a prática de yoga. Eu fiz acupuntura, melhorou também. Mas o padrão mental eu tenho que mudar. Se eu não mudar, eu estou ali marretando em ferro frio, enxugando gelo. Volte e meia essa tensão reaparece. Namastê. Entendeu? Então eu tenho que ter esse tipo de cuidado, esse tipo de autocuidado, vamos chamar assim, né? De ficar monitorando o meu corpo, o que funciona, o que não funciona, o que está bem, o que não está. Eu até falei sobre a questão da constipação, mas posso falar até de uma outra coisa que é colite, inflamação no intestino. Por quê, cara? Eu tenho que dar uma olhada no que eu como eu como é que eu me emociono, porque muitas emoções vão no intestino. Já viu pessoa que tem diarreia quando se vê pressionada? Por exemplo, está diante de uma prova, um desafio. Às vezes a pessoa, por exemplo, olha só, imagina que eu idealizei uma mulher, né? Cara, essa mulher é maravilhosa, incrível. Eu estou criando o que com a mente aqui? Eu estou criando um arquétipo de uma mulher tão incrível que eu nem sei se sou capaz de me aproximar dela e confraternizar com ela, interagir com ela e talvez até me relacionar com essa mulher mais intimamente. A criação está toda na minha mente. Aí quando eu chego lá, tomei uma coragem, fui lá. Chego lá, estou transpirando frio, meu intestino não está seguro. Poxa, é melhor ir embora para casa, simplesmente porque quando eu me aproximei dessa mulher que eu criei, esse arquétipo dessa mulher incrível, a mulher sorriu para mim. Ou seja, ela deu o quê? Uma reciprocidade. Mas o meu corpo, né? Como já minha mente já tinha trabalhado tanto essa parte emocional, super valorizando essa mulher, eu não achei incrível aquela situação e eu não sabia como reagir, como lidar com aquilo. Entendeu? Então você vê uma situação perfeitamente possível de acontecer. E quando eu falei da questão da colite, é uma coisa muito séria, né? Muito séria. A pessoa ter uma inflamação no intestino é uma coisa muito séria. As pessoas, eu acho que talvez não deem a devida atenção a isso. Da mesma maneira a constipação. Tem pessoas que têm constipação crônica, que elas com o tempo muitas vezes desenvolvem até tumores no intestino. Por quê? Porque é crônico. É crônica. São pessoas que às vezes levam 2 semanas para ir ao banheiro. Como assim? Aí você se pergunta, ficou sem comer 2 semanas? Não, comeu todo dia. Como assim? Isso não vai sair quando? Vai sair. Perfeito? O nosso sistema ele foi preparado para funcionar de uma determinada maneira. O modo antinatural nosso, devido a esse processo
emocional, de tensões, de limitação, de castração da própria sociedade, é que cria esse tipo de comportamento orgânico na gente. Entendeu? Então é muito importante que nós observemos isso. Fala, cara, não, isso aí não está legal. Eu tenho que fazer dessa maneira. Eu não posso sentir essa dor. Por que eu estou sentindo? E eu falo, não é tomar analgésico. Porque se você tomar analgésico, acabou a dor. Aí você vai lembrar dela daqui a 2, 3 dias, namastê. Daqui a 2, 3 dias você vai lembrar da dor, quando o efeito do analgésico passar. Aí você vai tomar outro. Então nessa brincadeira você às vezes fica uma década com aquele problema, sem procurar saber a origem do problema. O que está acarretando aquilo ali. E tem que se fazer isso. Sob pena de você de repente ter uma doença muito grave. E não diagnosticada a tempo, podendo levar você até o óbito. Sem necessidade, obviamente. Então esse autocuidado, ele vai passar por essa inspeção do corpo, ver como é que teu corpo está funcionando. Essa semana, estava conversando até com uma moça aqui na escola da ilha, e ela estava falando um negócio que eu achei fantástico. Ela falou assim, pô Alexandre, minha cabeça funciona assim. Se eu como alguma coisa, bebo alguma coisa que eu sinto que não me fez mal, não me fez bem, eu já crio uma programação para não comer mais aquilo. Entendeu? Então, isso é interessante, que isso também é um autocuidado. Tem pessoas que às vezes têm intolerância a certos alimentos. E, não, vou tomar um remédio aqui para poder... Não, cara. Não existe só esse alimento no mundo. Sabe? Se libera dele. Vamos procurar, vamos estudar outros alimentos, outras possibilidades para você continuar se alimentando. Não é você ficar comendo uma coisa que é intolerante para você e ficar tomando a medicação para poder mascarar isso. Não faz sentido. É mais ter. Sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Muita atenção. Que são essas coisas que a sociedade nos passa como coisas normais. E não são. Podem ser até comuns, mas normais não. Então, esses padrões, essas estruturas, a gente tem que estar muito esperto. Senão a gente é enrolado. Né? Gente, perguntas, dúvidas? Estamos chegando já quase no final. Como é o seu caso? Como é o meu caso do empadão, perfeitamente. Micael, perfeitamente, meu caso do empadão. Eu tenho, para quem não sabe, para quem não me conhece, eu sinto azia quando como empadão. Toda vez que tem essa mistura de farinha de trigo com algum tipo de fonte de gordura, manteiga, banha, não importa, eu tenho azia. Então eu não como empadinha, empada, empadão, nada do tipo. Nada. Não como. Então tem gente que toma medicação para poder comer essas coisas. Eu não. Eu simplesmente fiz isso que a aluna está falando. Eu estabeleço aquele alimento eu não como. Porque não é normal você sentir azia. Por exemplo, quando eu como maçã e banana, não sinto azia. Quando eu como morango, não sinto azia. Só sinto azia quando eu como empadão. Então, não como empadão. Simples assim. Eu tenho pessoas que falam assim, puxa, tu não vai comer empadão? Como se fosse o último alimento da face da terra, a última comida. Não é. Tem N coisas para você comer. E lógico, né? Que não produzem azia. E eu estou dando o exemplo do empadão e da azia, mas podia ser com uma outra coisa qualquer. Tem pessoas que têm intolerância à lactose. A pessoa bebe um copo de leite ali e em seguida tem uma diarreia. Não deveria comer. Empadão com cottage. Cottage, né? Gabriela. Cottage. Queijo cottage. Mas é isso. Essa é que é a ideia, você ter esse tipo de cuidado, né? De não se envolver nesse tipo de situação. E, por exemplo, tem pessoas que acham, eu percebo na expressão fisionômica das pessoas, né? Quando alguém fala assim, pô, cara, eu tenho intolerância a camarão. Aí a pessoa fala assim, coitada. A expressão, né, das pessoas, coitada, não tem um karma bom. Entendeu? Camarão é tão maravilhoso, tão cobiçado, poxa, ela não tem um karma bom. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Até porque quando você vai procurar um corpo, né, no mar, geralmente o cardume de camarão está próximo. Entendeu? Então eles são chamados de urubu do mar. Você identifica dessa maneira. Entendeu? Então, camarão come essas coisas. Animais mortos, tudo. Não precisa ser humano. Peixe morto, come.
entendeu? Quem já teve hábito de pescar vê esse tipo de coisa acontecendo. Mas faz parte, faz parte. Por isso que eu acho que é muito importante, né, nós nos voltarmos para nós mesmos e estarmos resgatando isso. Né? O que é da minha natureza? Né? É uma forma de você se respeitar. Né? O que é da minha natureza? Por isso que eu não posso comer porco, coelho, camarão, por aí vai. Cara. Realmente é. Se você tem opção, isso é minha visão, né? Se você tem opção de comer vegetal, cara, melhor. Melhor. Entendeu? Tem pessoas que não têm. Precisam de proteína animal. Mas se você não precisa, eu já vejo como uma benção, né? Você não precisar de proteína animal. Mas, enfim, algum ser vivo vai ter que ser abatido para você, nem que seja uma cenoura, né? Nem que seja um pé de alface. Algum ser vivo vai ter que ser abatido para você poder se manter vivo. Isso aí é a tônica desse planeta, né? Não tem outro jeito. Enquanto não dá para se viver de luz, né? Tem que se comer. Mas é isso. Então o que eu queria compartilhar com vocês hoje é exatamente isso. O pessoal que chegou depois aí da live, eu vou deixar gravado. E quarta-feira estaremos de volta. Tá? Quarta-feira, se Deus quiser, 9 horas, estaremos aí firme e forte com mais um tema aí de interesse, para que vocês possam estar trocando comigo, né? Que eu acho esse espaço aqui muito legal da gente, sabe? De estar trocando ideia e tudo. Eu aprendo muito com vocês. E vamos deixar assim. Vamos deixar combinado. Uma coisa que eu ia falar. Sábado. Sábado tem uma oficina da Mariana, um workshop da Mariana de Kundalini Yoga. É uma técnica um método de Hatha Yoga, mas que tem uma pegada diferente, né? Um pouco diferente do que é o Hatha Yoga tradicional. Então, se vocês quiserem participar, é só fazer contato. Tem aqui a publicação dentro do canal do Instagram. Ou manda pro WhatsApp. É tranquilinho, tranquilinho. Quiser faz um Pix, vem no dia aqui, faz a prática. Vai ter todo um trabalho teórico também que ela vai estar mostrando, né, as bases, né, do Kundalini para você fazer uma prática com consciência. Né? Então, é isso. Gente, obrigado pela presença mais uma vez. E uma ótima noite. E até quarta. Namastê. Ou antes, né? Ou antes. Rio de Janeiro não é tão grande. Namastê. Harion.